Fala moçada, tudo bem? Assunto hoje, classe 2. Estamos falando de ortodontia. Classe 2, aliás, é o problema mais prevalente dentro da ortodontia. É aquilo que mais nós vemos e que mais nós temos que tratar, só que tem suas variações, tem uma dinâmica própria para cada tipo de caso. O caso que nós vamos discutir hoje é este aqui, que à primeira vista, ou seja, para quem olha de frente, é apenas um problema de mordida aberta. Os dentes da frente não se fecham. Mas não se fecham por quê? E é aí que é importante entender por que um problema acontece em decorrência de outro problema. Vamos olhar essa mesma paciente de lado. Vê que interessante como parece que os dentes de cima estão para frente dos dentes de baixo. E isso visto de lado ocasiona a seguinte situação, ou seja, existe aqui um espaço entre os dentes de baixo e de cima. Esses dentes não fechando te impedem de engolir a água, te impedem de engolir a saliva e te impedem de falar corretamente. Ou seja, todas as vezes que você for beber água, um líquido qualquer, engolir saliva, que a gente faz o tempo todo mesmo, que nós não percebamos, e também para a gente pronunciar determinadas sílabas ou determinadas letras, nós temos que interpor a língua, ou seja, colocar a língua naquele espaço para poder fazer esse vedamento e realizar todas essas tarefas. A interposição de língua, ou seja, a gente colocar a língua ali o tempo todo, mesmo que involuntariamente, faz com que os dentes abram. Por isso que na primeira foto, aquela foto de frente, a gente vê aquele espaço aberto. Este é um problema. E este primeiro problema ocorreu em função do segundo problema, que é o problema de base, que é a classe 2. E nós estamos falando de classe 2 e sempre todo mundo imagina, esses problemas são apenas problemas de dente. E não é bem assim que a coisa funciona. Vamos entender isso por essa radiografia. Primeiro, vamos fixar na memória esta radiografia e vamos desenhar ela em um papel, chama-se cefalograma, e nesse papel, esse desenho, a gente faz determinadas linhas e nessas linhas a gente vai ver medidas lineares, medidas angulares. E existem padrões para essas medidas. Esses padrões a gente deve tentar se aproximar deles ao máximo para que a gente tenha uma boa relação entre dente-dente e dente e osso. Todas essas medidas são lançadas nesse relatório que chama-se análise cefalométrica. Eu já falei sobre isso, a análise cefalométrica é como um livro. Se você pegar um livro em javanês e tentar ler, você não vai conseguir ler. E existe um pré-requisito. A cefalometria, a análise cefalométrica é escrita em uma determinada língua que exige muito sacrifício para que se entenda ela. Então, uma coisa é saber ler cefalometria, outra coisa é saber interpretar cefalometria. E na cefalometria dessa paciente, tem uma série de coisas escritas pra gente, é um pouco difícil de eu explicar, mas em suma, olha esse primeiro dado aqui. Neste primeiro dado está escrito o seguinte, realmente, esta paciente tem um problema, e este problema não é apenas de posicionamento de dente, esse problema também é de posicionamento de osso. O osso de cima está para frente e o osso de baixo está para trás. Então, parte do problema de classe 2 da nossa paciente é por conta do posicionamento de ossos. Num segundo campo dessa análise cefalométrica, está escrito para a gente, olha, a face dessa paciente é longa, é comprida. E isso é muito óbvio, porque já que essa paciente tem a mordida aberta, isso faz com que a face dela seja mais alongada. Num terceiro campo das informações, esse que está aqui, está escrito o seguinte, olha, agora falando de dentes, os dentes superiores anteriores, os incisivos, eles estão bem posicionados dentro do osso, mas eles estão inclinados para fora. Faz sentido, não faz? A língua não entra aqui, não empurra esse dente para cá? E na parte de baixo, esta leitura está dizendo o seguinte, os dentes de baixo estão muito jogados para frente e inclinados para frente.
Ou seja, nós temos possivelmente um problema de classe 2 que desenvolveu também uma mordida aberta e um perfil longo em razão da interposição de língua. Quando a gente tem por volta de 10, 11, 12 anos, a gente começa a trocar os dentes. E já nessa época, vem nascendo os dentes permanentes nessa situação e a pessoa sente necessidade de interpor a língua. E com o decorrer do tempo, ela vai interpondo a língua e vai acontecendo este fenômeno aqui. Resultado disso é isso, olha, a mordida aberta anterior por interposição de língua decorrente de uma classe 2. Parece complicado de entender, mas não é tanto assim não. Aquilo que nós lemos na análise cefalométrica é isso, olha. Os dentes de cima estão um pouco para frente. Os dentes de baixo estão um pouco para frente e inclinados para frente. Veja que agora eu estou falando de dente e não estou falando de osso. Os ossos a gente já sabe qual é a situação. E o resultado dessa interposição de língua é esse aqui. Em linha verde, vocês veem o plano oclusal inferior. Vocês vão notar que é uma linha reta. Já na parte superior, em amarelo, vocês veem que tem uma curva. É esta curva que é responsável por lá na frente a paciente estar com a mordida aberta. Observe nas fotos que lá atrás os dentes estão ocluindo, eles estão fechados. O problema dela está localizado aqui na frente. Então nós temos a seguinte situação. Uma relativa relação boa da mandíbula, se bem que ela esteja um pouco para trás, mas na parte superior nós temos dois fenômenos. A parte anterior está projetada para frente, e não são apenas os dentes, é o osso também, e nós temos uma abertura da mordida. Se a gente tem essa situação, tanto com relação à projeção para frente, quanto à abertura da mordida, seria óbvio a gente pensar no seguinte: olha, vamos tirar dois dentes numa região intermediária da parte posterior e anterior e vamos pegar esse bloco de dentes e fazer o seguinte, levar eles para trás e inclinar dessa forma. E é exatamente isso que a ortodontia faz. O problema é ter o diagnóstico, entender o que está acontecendo e saber como fazer isso. Existe outra forma de fazer isso? Claro que existe. Se você tiver disposição, você pode fazer uma cirurgia ortognática, que em tese basicamente é a mesma coisa, só que feito na parte óssea. Você vai na parte superior, corta o seu osso, extrai os dois dentes, pega esse osso todo, leva para trás, parafusa e pronto, está resolvido o seu problema. Ah, mas eu tenho que fazer uma cirurgia dessa? Não, você pode se tratar com ortodontia, um tratamento dissimulativo, que é o que a gente faz. Então isso que eu expliquei é exatamente isso aqui, olha, a gente teria que pegar esse dente em vermelho e colocar na posição que está o dente em verde. É como se a gente cortasse realmente, olha, a gente faz um corte dessa parte anterior, leva para trás e desinclina. E aí a gente vai obter um resultado mais ou menos como esse. Vamos ver se aquilo que a gente planejou, imaginou no começo, é igual àquilo que a gente pode conseguir no final? Tá aqui o resultado. Parece bom, né? Parece que a gente conseguiu realmente levar essa parte superior para trás e desinclinar. E para fazer isso a gente usa aquelas borrachinhas de baixo para cima para poder fazer o fechamento dos dentes, já que a gente já conseguiu fazer o movimento de retrusão anterior. E o resultado que a gente obtém com isso é esse aqui. A vista lateral mostra os nossos dentes já retruídos e na vista anterior a gente vê os nossos dentes intercuspidados, ou seja, fechados. Eu imagino que seja um bom resultado e que talvez demova você da ideia de fazer uma cirurgia ortognática para tentar resolver esse problema aqui, que é tratável com ortodontia. Na comparação, então, tanto da lateral quanto a visão anterior, a gente vê, de um lado, os nossos dentes retruídos e nessa outra a gente vê os dentes intercuspidados. Eu acho que é um resultado bastante legal, pouco traumático e relativamente rápido, dependendo da colaboração do paciente. Hoje nós falamos de classe 2 esqueletal, que legal, né? Eu sou Marco Damasceno e te espero no nosso próximo bate-papo. Um grande abraço.